Meu nome é Thiago Quercs, sou autor de A Balada do Esquecido, o meu primeiro romance lançado agora em 2018 pela Luva Editora, e fui convidado pela editora para falar sobre territórios na literatura. Eu vou começar esse vídeo falando para vocês sobre lugar na literatura e lugar em literatura. Quais as diferenciações desses dois termos, dessas duas situações? Cenários, a sua realidade, o que seria exatamente isso na literatura? A gente vai falar também sobre a importância da personalidade de um lugar para uma produção literária. Por exemplo, como é importante para a literatura latino-americana a obra 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez, por exemplo, trazendo toda aquela construção de Macondo, da Colômbia e de todo um imaginário envolvendo a América Latina para o mundo, e foi uma das primeiras obras que foi atravessando realmente e revolucionou a literatura universal. Também a obra de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, já é uma outra categoria. E trazendo para o cenário brasileiro, como Jorge Amado levou uma brasilidade para o mundo afora de uma forma muito original. E isso a gente vai conversar um pouquinho nessa série de vídeos que faremos aqui para a Luva Editora. Então a gente vai falar sobre territórios, sobre valorização das suas raízes, sobre a importância de um cenário orgânico para a construção de uma narrativa. Temos muita coisa para falar sobre isso e é importante que você tente entender. Por exemplo, eu vou dar um pouquinho do meu exemplo, da minha experiência, para entender como a gente chega a esse ponto da importância de um território. Eu comecei a escrever muitos anos atrás falando sobre, tentando ambientar algumas histórias em cenários quase globais, às vezes não falava qual seria o lugar, e tentando colocar sentimentos universais, como se fosse relacionamentos, como situações de vingança, violência, coisas humanas e universais. Só que as histórias não saíam de uma forma muito deliciosa para ler e para escrever. Elas eram meio que superficiais. Não existia uma identidade, uma profundidade. E eu só fui reparar que eu não lia também muitas coisas que se passavam na minha realidade. Eu sou de Nova Iguaçu, sou da Baixada Fluminense, e eu tentava escrever coisas que se passavam em Londres, se passavam em Paris, Nova York, e não cabia, mesmo porque eu não conheço nenhum desses lugares. Não é minha realidade. E quando eu comecei a ambientar e colocar personagens reais, na verdade, quando eu comecei a ambientar, os personagens se tornaram quase reais nas histórias que eu comecei a escrever. Por quê? Eu conheço os lugares, conheço as dinâmicas, e eu notei que eu era um representante do meu tempo e do meu lugar naquele momento. Aí eu pergunto pra você, quando escreve, você é representante do seu lugar e do seu tempo na sua literatura? Daqui a 10 anos você vai olhar e vai lembrar que você escreveu aquilo ali em 2018 de uma forma relevante, de uma forma original, de uma forma honesta? A gente tem que falar disso, a gente tem que tentar entender desse âmbito do território, abrangendo toda a nossa literatura. Eu queria que vocês me acompanhassem nessa série de vídeos. A gente fica por aqui e ficam todos esses questionamentos para vocês. Grande abraço, boas leituras.